também. Vou chamar o Emerson Balderrama, trabalha conosco, participa sempre aqui conosco, trabalha, que eu digo que nós trabalhamos juntos muitos anos no pregão da Bovespa, da BMF e mesas de banco, corretora também, e ele acompanha também todos os cenários dos mercados internacionais, mercados locais, trabalha muito com clientes, papéis, conhece também o cenário internacional, o cenário de mercado. Emerson, muito bom dia a você, muito obrigado pela gentileza aqui, pela sua participação. Chico, que mercado maluco, hein, Chico? Parece que só tem comprador no mercado, não tem vendedor mais, né? Pois é, eu, como disse aqui já em outras vezes, repetidas vezes, na quarta-feira ontem conversamos aqui com o Eduardo Boechat, com o Mário Goulart, especialistas também em mercado. O Mário foi gestor muitos anos, o Boechat também foi gestor muitos anos, trabalhou em grandes casas, grandes bancos, e nós que somos mais das antigas, temos uma leitura muito próxima, muito parecida. E eu confesso que se eu estivesse operando, se eu tivesse uma posição, eu estaria muito ruim, estaria indo muito mal, pior que a defesa do São Paulo ontem. Teria tido aí um prejuízo considerável, porque eu não acreditava, principalmente nesse início de semana, que a nossa bolsa se descolasse da forma como se descolou do mercado internacional. E depois ontem, com a mudança de tom do presidente americano no seu discurso lá em Davos, as coisas melhoraram lá fora e, evidentemente, aqui foram para as máximas, aí, tanto no fechamento quanto no intraday, Emerson. Chico, o Trump, ele é um belo de um jogador, ele é um ótimo jogador. Se a gente pegar, não ontem, anteontem, ele falou que os Estados Unidos era o país mais robusto do planeta, o mais poderoso. Ele falou que, né, ele junto com o secretário de Tesouro americano tinham comentado que Dinamarca pode vender meus títulos americanos, o valor é irrisório que vocês têm, são 100 milhões de dólares. E ontem o Trump ele vem com uma proposta totalmente diferente. Todo mundo estava aguardando ontem que o Trump, no encontro, ele iria para cima da Groenlândia novamente, mas não, ele foi o contrário. Ele chegou sendo amigo de todo mundo, pegou todo mundo desprevenido. Foi isso que deu esse susto no mercado. O mercado todo, né, apreensivo, a gente vendo o VIX, que é aquele índice de medo e volatilidade, em alta, virou negativo na hora, a hora que o Trump virou paz e amor. Então o mercado ficou, e agora, qual que é a próxima jogada do Trump? O mercado foi muito beneficiado no mundo referente a essa fala do Trump, esse acordo, esse conselho de paz também que ele está querendo fazer. Tem várias condições acontecendo e também a pesquisa eleitoral de ontem, né, Chico? Acabou todo mundo meio que desprevenido, né? O Flávio Bolsonaro chegou mais próximo do Lula, algo que o mercado não estava acreditando isso tão cedo. A gente está falando ainda de janeiro, eleições nós falamos em outubro, né? Então tem bastante coisa que corroborou para essa alta. Pois é, Emerson, só para ilustrar aí a sua fala, o VIX, que chegou aí aos 21, quase 22 pontos, agora opera 16 pontos e 13. Ele cai 4,56%, 4,5% de queda. O VIX, que andou subindo bastante, aí passou de passagem pelos 20, 21, quase 22 pontos. Voltou bastante, claro, muito por conta da normalização aí de toda essa situação. O que chama atenção, aparentemente, são duas condições aí. Primeiro, a fala de Donald Trump ontem, citando aí um possível acordo com a OTAN, mas o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, diz que não houve uma discussão sobre a soberania da Groenlândia em seu encontro com o presidente americano Donald Trump no Fórum Econômico Mundial lá de Davos, apesar de Donald Trump ter anunciado lá uma estrutura de um acordo sobre o território. Rutte teria comentado, explicado que a conversa se concentrou em segurança no Ártico e cooperação lá entre os aliados, e não em negociar a transferência do controle político da ilha. Portanto, todas essas informações, Trump falando do possível acordo, o secretário-geral da OTAN diz que não houve discussão sobre a soberania da Groenlândia, retirada das possíveis tarifas desses 8 países lá da Europa, a partir do começo agora de fevereiro, e mais uma outra notícia que foi disponibilizada hoje pela manhã, Donald Trump deverá voltar a discursar hoje, 11 horas da manhã, por volta das 11 horas, lá em Davos, Emerson.
O mercado em si, essa parte de tarifa, o mercado aceitou muito bem essa fala, né? Porque parece que o Trump, quando ele é contrariado, a primeira carta que ele solta é tarifa. Foi isso que ele vem apresentando, pelo menos. Da parte da Groenlândia, o acordo que ele está tentando propor e ver se tem a adesão, ele tomar conta de pequenas regiões da Groenlândia, que é aquilo que ele vem falando, que ele fala que é uma parte muito vulnerável, que pode ser muito fácil um ataque, né, da Rússia ou da China. Essa é a preocupação dele no momento. Ele veio falando sobre o Conselho de Paz também, ele acabou juntando vários líderes dos países para poder fazer isso. Isso não é o Trump que a gente vem acompanhando, Chico. Parece que é um outro Trump, é um outro personagem que está lá. Então o mercado pegou e falou, ok, né, resolveu de curto prazo, vamos falar dessa forma. Mas durante esse período a gente viu um impasse diferente entre o Macron e o Trump. O Trump falando que ia subir as tarifas sobre champanhe e vinho, Macron rebatendo. Vamos ver como eles vão dialogar daqui para frente, se vão passar uma borracha nisso ou se vão ficar um pouco a risco ainda um com o outro. O mercado também pode ficar atento a isso. Outra coisa também que eu acho que colaborou um pouco com a movimentação do mercado, a recuperação do mercado americano, uma coincidência até dos horários, vamos assim dizer, em relação ao discurso do Trump. Ontem, a Suprema Corte lá nos Estados Unidos, na audiência de Lisa Cook, os juízes se mostraram, segundo a leitura das agências internacionais, relativamente céticos quanto à demissão da Lisa Cook. Portanto, isso também deverá, ou trouxe aí uma leitura positiva para o mercado americano. Portanto, nessa audiência realizada ontem, os juízes dessa Suprema Corte americana teriam estado ou seguiram céticos quanto à demissão da diretora do Fed sobre acusações de fraude hipotecária. Então, isso também juntou-se aí, pelo menos no momento, com uma leitura positiva, acabou dando um impulso também na recuperação dos mercados americanos. Concordo, Chico. O que o Trump tentou fazer com a Lisa Cook, ele está tentando ganhar mais cadeiras na base do Fed. Então ele foi começar a procurar pelo em ovo. E aí ele achou um detalhe da Lisa Cook, foi para cima dela, muito forte, né, as falas de demissão e alguma coisa nesse sentido. E ontem que o Tribunal, a Suprema Corte acabou fazendo era algo que o mercado já esperava. O mercado não esperava que o Tribunal fosse bater um martelo, seguir, né, acompanhar a fala de Trump para a possível demissão da Lisa Cook. Então, são vários fatores, Chico, que ajudaram na Bolsa ontem, né? A gente pega a parte, a Vale subindo, como ela subiu ontem, a Petro também teve uma forte valorização, o Itaú, bancos no geral. O que vem chamando a atenção foi ontem, né? Nós tivemos a intervenção da Will Financeira. Isso daí começa a chamar mais atenção, porque agora o Fundo Garantidor de Crédito ele tem um rombo, né? Ele tem que ressarcir por quase 50 bilhões de reais. Já tem falas que ele pode chamar capital dos bancos por volta de 30 bilhões para equilibrar essas contas. E um outro banco também que o mercado começa a falar bem, né, sorretariamente, mas está falando aí, começa a falar, é sobre o antigo Banco Voiter, atual Banco Pleno, que também era um braço do Master. Os investidores também querem saber se ele vai entrar nesse conglomerado de intervenção. Por quê? Quando teve intervenção no Banco Master, saiu de primeiro e tiraram totalmente a Will Financeira. E agora resgataram, em aspas, né, o Will Financeiro com a intervenção. Então os investidores continuam bem céticos referente a isso. Pois é, e só completando as informações em relação à Suprema Corte dos Estados Unidos, a audiência de Lisa Cook, a expectativa para que uma decisão final seja divulgada ainda, deverá sair até o meio deste ano. Portanto, o que se houve foi uma leitura aí de sugestão com relação à posição dos juízes que participaram desta audiência e a expectativa com que se leu ou que foram lidas as suas, pelo menos, primeiras manifestações. Emerson, você falou aí dos nossos papéis, a Vale subiu, a Petro subiu, os bancos subiram, o mercado foi de uma maneira geral muito positiva, mas nós vimos aqui também ações que subiram bastante ontem, que tiveram vários destaques, a Axia subiu, Cogna subiu. Como é que você está acompanhando também esses outros papéis aí, tirando Petro, Vale, esse setor financeiro, que tiveram destaques aí na sessão de ontem? O setor de construção e educação, Chico, é um setor que deve ser beneficiado caso aconteça o corte de juros pela Selic. Então o mercado, a qualquer momento, qualquer valorização que existe de bolsa, existe grandes apostas nesses setores. O que o mercado viu nessa semana passada, a reunião com o Banco Central, é que pode ser que o corte não seja tão acentuado da Selic, por mais que seja ano eleitoral.
Axie é um papel que eu gosto de negociar ele. Lá no passado, Chico, quando nós trabalhamos juntos, né, tinha bastante, era Eletrobras na época, tinha bastante troca de Eletrobras ON e Eletrobras PNB, né, a meia. 3 por então 6. continua acompanhando esse tipo de correlação entre elas. É a mesma empresa, só que é o long short, né? Acaba acompanhando bastante. Itaú era uma aposta minha, continua sendo, né? Tem o papel na carteira. Vale, acabei desmanchando no último exercício de opções, mas eu acho que, assim, Chico, que nem no início do nosso bloco você começou a fala, ontem eu também não acreditei nesse potencial, nessa valorização da Bolsa, que foi algo bem alto, bem relevante, e o volume financeiro chamou também muita atenção, Chico. O dobro da média dos últimos meses. É muita coisa, Chico, é muito dinheiro que entrou no Brasil. Vou fazer uma correlação e não estou sendo a pessoa negativa. Lembra da época, Chico, quando nós estávamos na mesa lá da Interfloat, quando teve o investment grade no Brasil e a Bolsa começou a subir, ela subiu 2008. muito forte. Foi, 2008. E, infelizmente, depois a gente bateu de frente com o subprime, que aí teve aquela queda acentuada, era todo dia queda. Não estou falando que vai acontecer algo parecido dessa vez, mas ontem, conversando com o cliente, conversando com o aluno, eu acabei puxando essa história, porque na hora de subir era céu de brigadeiro todo dia, na hora de cair, os investidores, a grande maioria, ficava esperando, né, tentando pegar a faca caindo, algo muito complicado. Vamos ver, espero sim que nossa bolsa chegue a patamares de 180 mil pontos, quase 200 mil pontos, porque aí ela deixa de ser barata em dólar, ela volta a ser mais racional. Perfeito, Emerson. Falando um pouquinho do fluxo de capital estrangeiro, você citou aí, não para de entrar dinheiro também. A Bovespa tem uma alta nessa semana foram 3 dias, segunda, terça e quarta, considerando toda aquela queda no início da semana dos mercados internacionais, de 4,26%, 4,2%, quase 4,3% de alta na semana. E no ano, ao longo de janeiro, aí, 2026, 6,64% de alta. Eu fiz aqui essa colocação, a Bolsa fechou ontem a 171.816 pontos e no dia 30 de dezembro, que foi o último pregão do ano passado, 2025, ela fechou a 161.125 pontos. Se nós pegarmos o fechamento de 30 de dezembro, e de ontem, dá uma correção de cerca de 10.700 pontos, 6,64 de correção aí de ágil em relação ao índice Bovespa do fechamento do ano para o início agora deste mês, até o fechamento de ontem, dia 21. E lembrando que a Bolsa subiu 34% em 2025. E falando sobre o fluxo de capital estrangeiro, entraram 1.123 bilhões na Bolsa no dia 20, agora, dia 20, essa semana, terça-feira agora, nós tivemos uma entrada, então, de 1.123, dia 20. Olha só, no mês, Emerson, 8,7 bilhões de reais entraram na Bolsa. Então, tem entrado dinheiro bastante na Bolsa, mercado secundário, estrangeiros, 1.123 aí no dia 20 e 8,7 bi, mais de 8 bilhões e 700 milhões entrando na Bolsa aí nesse início de ano. Mas, por outro lado, é o que eu tenho dito aqui também, os investidores institucionais retiraram 1 bilhão e 61 milhões nesse mesmo dia, dia 20, enquanto temos aí uma entrada de 8,7 bilhões do fluxo de capital estrangeiro, o institucional já tirou cerca de 4,5, 4,6 bilhões também nesse início de ano, Emerson. A Bolsa Brasileira é a bola da vez, Chico. O mercado está despontando, ele está valorizando sim, porque, né, tem todos os fatores ajudando a isso, né? Bolsa muito barata há muitos anos em dólar, a gente vê uma Selic alta que ajuda a trazer capital externo para o Brasil. Vamos ver até onde isso vai se manter. Ontem nós vimos um piso novo do dólar, o dólar veio para 5,32, algo que fazia tempo que a gente não via esse patamar, e espero que seja a continuidade de movimento, que ele continue desvalorizando. O mercado em si, Chico, o mercado ele está muito, não é inflado, mas o mercado ele tem as suas apostas e tem o certo motivo para isso, né? Se a gente pegar a bolsa, o histórico da nossa bolsa ao longo dos anos, ela valoriza, só que o problema é que as pessoas, depois que tem essa valorização, a bolsa começa a cair gradativamente, devagar, e nessa queda o mercado desacredita da bolsa, do potencial da bolsa. Diferente do mercado americano. O mercado americano tem uma outra cultura, né? As pessoas quando nascem praticamente, os pais já dão ação. Então é algo cultural. Diferente no Brasil. O Brasil é muito mais especulativo. Sobre o investidor institucional,
essa saída dele, eu não tenho o histórico, Chico, de quando ele começou a aumentar sua posição comprada. Então ainda não consigo afirmar se é uma saída de operação ou uma especulação de venda para potencial desvalorização. Isso a gente vai ver com o tempo também, Chico. Ok, Emerson, deixa eu passar para você também, para todos, saiu há pouco, também um complemento da pesquisa Atlas Intel. Ontem nós tivemos, como você também falou, a divulgação dessa pesquisa eleitoral, estreitando aí, pelo menos segundo os números disponibilizados, o atual presidente com os possíveis candidatos de oposição. Tarcísio de Freitas tem 44% de avaliações positivas e 49% negativas. Flávio Bolsonaro tem 39% de avaliações positivas e 57% negativas. Já o atual presidente vem com 49% com imagem positiva, 50% vem como imagem negativa. Jair Bolsonaro tem 44% de avaliações positivas e 55% de avaliações negativas. Portanto, o atual presidente é o líder político com imagem menos negativa. 45% consideram a situação do Brasil boa e 45% acham ruim. Portanto, existem preocupações aí com a criminalidade, corrupção, situação da família, enfim. Só para ilustrar aí essas informações disponibilizadas pela pesquisa Atlas Intel. Emerson. Essas pesquisas, elas são... Depende muito para onde o vento vai, né, Chico? É meio complicado, né? Porque depende muito da amostra, o tamanho dessa amostra, a região do país e assim por diante. O Brasil, ele tem muita coisa a melhorar, mas essa parte de corrupção é algo bem delicado, né? Cada hora a gente vê uma novidade acontecendo. A gente está vendo agora o mais recente Banco Master, como o banco ele tem ramificação com diversas autoridades. É complicado isso. Vamos aguardar, Chico, vamos ver, ainda tem bastante pesquisa para sair. Eu acho que agora as pesquisas começam a ter mais peso, né, do que é do ano passado. Elas começam a direcionar mais a parte dos candidatos, algo que até o momento já vem sendo falado público, é que o Tarcísio não vai para a parte da presidência, né, ele não vai concorrer, mas o mercado está olhando um pouco estranho essa parte dele não fazer aquela adesão, aquele apoio ao Flávio Bolsonaro. Então vamos ver como também o mercado vai decidir referente a isso. Eu ia comentar também, Chico, referente aos metais. A gente está vendo hoje o ouro finalmente estável, a gente está vendo a prata subindo 1%. Saiu um comunicado, né, uma informação do banco Goldman Sachs acreditando que o ouro deve subir mais 10% ainda nesse ano. Ele acredita que tudo isso é que quem comprou ouro vai manter posição. E aí vão fazer novos aportes nisso. 10%, Chico, no ouro, faz tempo que a gente não vê esse tipo de valorização, tirando 2025. 2025 foi uma outra condição. Então o mercado, por mais que ele vem se ajustando, e tomara que se ajuste, que o Trump pare de fazer essa barganha via tarifas, ainda a parte de metal vai ser uma proteção esse ano. Emerson, obrigado pela gentileza, participação, sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Pré-Market. Te agradeço. Se quiser deixar o seu contato e o seu bom dia. Chico, eu que agradeço o convite, obrigado pelo bate-papo. Para me encontrar no YouTube, 3 minutos com Emerson Balderrama, mas também tem outras plataformas. Forte abraço, meu amigo, se cuida. Obrigado, Emerson Balderrama participou aqui conosco, sempre muitos convidados participando.